Olá, meu nome é Gabriel Henrique e hoje eu vou falar sobre as formações dos Estados Nacionais modernos. Mais especificamente, vou falar sobre Portugal e Espanha. Porém, antes de falar de como se deu esse processo em ambos os países, acho válido falar sobre o contexto histórico da época. O processo de formação dos Estados modernos está diretamente relacionado com a crise no sistema feudal que ocorria na Europa, uma vez que esse sistema social, econômico e político não se adaptava à nova Europa que estava emergindo. Um bom exemplo disso é o quanto a fragmentação do poder nas mãos dos senhores feudais desfavorecia a nova classe que havia surgido na Baixa Idade Média, a burguesia. O burguês tinha que pagar impostos diferentes para cada feudo no qual ele ia praticar comércio. Além disso, não havia uma moeda padrão estabelecida para essas relações comerciais. Tudo isso desfavorecia a burguesia. Dessa forma, chegamos à conclusão que o estabelecimento de uma monarquia, no qual o poder é centralizado na mão de um rei, era muito mais favorável para a burguesia, sendo esse um dos diversos fatores que apontavam que favoreciam a uma maior centralização do poder na mão de um monarca. Outro tema importante para se entender a formação tanto de Portugal quanto de Espanha são as chamadas Guerras de Reconquista. A finalidade dessas guerras era de retomar a Península Ibérica, a qual foi conquistada pelos muçulmanos do norte da África no século VIII, mais especificamente no ano de 711 d.C. Apenas uma parte do território da Península Ibérica continuou a ser ocupado por cristãos, a região das Astúrias, no norte da península. Pode-se dizer que as guerras de reconquista começaram no ano de 718, com a revolta de Pelágio. Porém, esse processo apenas se intensificou no século XI, com o apoio das Cruzadas. Consequentemente, vários reinos cristãos se formaram nos territórios reconquistados, como o Reino de Leão, de Castela, de Aragão e de Navarra. No século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganha do rei de Leão e Castela o Condado Portucalense, uma faixa de terra localizada no noroeste da Península Ibérica. Henrique ganhou as terras devido ao seu serviço prestado na luta contra os árabes. A relação entre o rei de Leão e Castela e Henrique de Borgonha era uma relação de suzerania e vassalagem. Porém, isso muda quando Afonso Henriques, filho e herdeiro de Henrique de Borgonha, declara a independência do condado portucalense em relação ao reino de Leão e Castela, fundando assim o Reino de Portugal em 1139. No ano de 1249, o Reino de Portugal consegue incorporar o território de Algarve, localizado ao sul, completando assim a formação do reino. Porém, no ano de 1383, ocorre uma crise sucessória no Reino de Portugal, marcando o fim da dinastia de Borgonha. Aproveitando-se disso, o Reino de Leão e Castela tentam conquistar o território de Portugal. A crise só terminou quando Dom João, comandante das tropas da cidade de Avis, apoiado pela burguesia, vence os castelhanos na Grande Batalha de Aljubarrota, ocorrida no ano de 1385, consolidando assim a independência de Portugal e tornando-se rei. Esse episódio ficou conhecido como a Revolução de Avis, sendo extremamente importante para a história de Portugal. Uma das consequências da consolidação de Portugal foi o seu pioneirismo nas grandes navegações, sendo que Dom João I, ou Dom João de Avis, deu enorme apoio à navegação a longa distância e ao comércio marítimo. Já no caso da formação da Espanha, pode-se destacar um ocorrido muito importante: o casamento
entre o rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela, no ano de 1469. O casamento unificou os territórios, formando o Reino da Espanha. No ano de 1492, Fernando e Isabel conquistam o último território muçulmano localizado na Península Ibérica, o Reduto de Granada, localizado ao sul. Posteriormente, é conquistado também o Reino de Navarra, consolidando assim o território do Reino Espanhol. Fernando e Isabel eram conhecidos como os Reis Cristãos, os quais fundaram em 1478 o Tribunal da Santa Inquisição Espanhol. Percebe-se então que tanto a formação de Portugal quanto a formação da Espanha estão diretamente ligados com a Guerra de Reconquista. Guerras essas que se iniciaram em 718 com a revolta de Pelágio e tiveram seu fim em 1492 com a conquista do último território muçulmano na Península Ibérica, o Reduto de Granada, pelos reis Fernando e Isabel da Espanha. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou algo a acrescentar ao conteúdo, deixe um comentário. Se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.